Já era madrugada quando aquela coisa apareceu e pegou todos nós de surpresa naquele lugar. Eu fazia parte de um grupo de socorristas voluntários. O meu sonho sempre foi ser médico, mas eu nunca consegui realizar esse sonho devido a alguns problemas. Então, como meu desejo sempre foi de ajudar as pessoas, na minha cidade veio um curso preparatório para socorristas voluntários, no qual seriam dados pelo Corpo de Bombeiros. E eu vi ali aquela chance de ajudar o próximo. Então eu não perdi a oportunidade. E acabei que me inscrevendo e comecei a fazer os cursos preparatórios. A carga horária seria de mais ou menos 2 meses para a gente se capacitar, e no decorrer do tempo a gente iria passar por mais formações e assim atuarmos nas ruas. O meu sonho já estava completo: ajudar o próximo, que era o que eu sempre quis. Mas se eu soubesse que aquele sonho iria me levar a ver aquela coisa, jamais, nunca queria ter ido para aquele lugar. E já havia se passado 3 meses. Já tinha completado 2 meses de curso. Estava já estagiando, quando o Corpo de Bombeiros resolveu fazer um teste com a gente. Em uma semana, a gente iria para uma reserva florestal. Lá, a gente iria fazer alguns testes na mata, em trilhas, em uma parte que havia um cerrado e algumas grotas. Preparamos tudo o que era preciso, como cordas, equipamentos de segurança, como capacete, luvas, botas e facas, caso precisássemos. Aquela semana seria uma semana de testes, iriam colocar à prova o nosso conhecimento. E eu estava muito feliz, pois eu havia treinado bastante durante todo aquele tempo e seria capaz de resolver aqueles problemas. Assim eu pensava. Quando foi na segunda-feira, por volta de umas 7 horas, saímos da base do Corpo de Bombeiros em direção à reserva florestal. A gente iria ficar lá por uma semana. Teríamos que acampar na mata, até mesmo para sabermos como proceder em caso de socorrer alguém perdido em matas. Quando chegamos no local, lá era muito belíssimo. Já havíamos treinado algumas vezes lá, mas sempre que voltávamos, parecia que aquele lugar estava diferente. Na segunda pela manhã, não fizemos muita coisa, apenas planejamentos como seriam os testes, e na tarde, começamos a fazer testes de rapel e escalada em árvores. Para isso, nós teríamos que subir em algumas árvores escalando e nos ceder alguns equipamentos tipo esporas de ferro para conseguirmos escalar mais rápido e assim lá em cima recuperarmos umas bandeiras que ali seriam como se fossem nossas vítimas. Durante aquele treinamento foi tudo tranquilo. Depois treinamos rapel, amarramos uma corda lá em cima das mesmas árvores e descemos. E depois fizemos a escalada. Foi tudo tranquilo. Aquela noite logo passou, todos estavam exaustos. E na terça-feira continuamos. Agora a gente teria que enfrentar algumas trilhas que subiam até uma parte que havia um cerrado. E lá seriam testadas as nossas forças, o nosso sistema imunológico e principalmente a nossa mente, para nos depararmos com qualquer tipo de situação envolvendo acidentes. Um dos membros do grupo se fingiu estar ferido e a gente teve que improvisar macas e levá-lo até em cima do morro para testar como estavam nossas forças. De acordo com o capitão, fomos bem, conseguimos entregar o que nos foi proposto. E aquela terça-feira logo se passava.
Ao chegar na quarta, fomos treinar nas grotas, um lugar paradisíaco. Treinamos rapel, treinamos também resgate com afogamentos e perdidos na escuridão. Lá era um local muito lindo, mas ao passar para dentro das cavernas, não se via absolutamente nada. Quando chegou a noite de quarta-feira, nós nos acampamos em uma parte que havia um trecho com floresta. Alguns levaram algumas barracas e armaram. Eu preferi levar uma rede e coloquei em cima de uma árvore, até mesmo para minha segurança. Outros companheiros fizeram a mesma coisa. Então, aquela noite se passou. Já era quinta-feira, era o nosso penúltimo dia. Estávamos tranquilos, mas alguns já apresentavam cansaço. E aquele meio-dia de quinta-feira seria exposto à nossa força. Devido ao forte calor, algumas pessoas acabaram que passando mal, e o grupo, que era composto por cerca de 15 pessoas, ficou com mais ou menos 10 ou 9. Diminuíram bastante, mas mesmo assim continuamos nosso treinamento. Quando aquela tarde já estava chegando ao fim, mal sabíamos a gente que uma coisa que só Deus sabe de onde veio nos atormentou naquela madrugada quente, que jamais iríamos esquecer. Como de prática, quando anoiteceu, montamos acampamento. Fizemos uma pequena fogueira para espantar os bichos e fazer nossa comida. Alguns colocaram as barracas e outros, assim como eu, fomos dormir nas árvores. Mas parecia que algo estava nos avisando que era para sairmos de lá. Sons de corujas não deixavam a gente dormir. Pássaros cantavam alto na copa daquelas árvores. Era algo que ninguém sabe explicar o que era. Nem os bombeiros, que estavam acostumados a passar tanto tempo dentro da floresta em treinamento, nunca tinham visto daquele jeito, pois coruja até tudo bem e outros pássaros, mas aquela noite estava terrível. Eu estava em cima da árvore, na minha rede, quando eu olhei para o céu e vi que uma enorme lua cheia subia. Aquela lua estava linda, mas ao mesmo tempo com uma espécie de luz macabra. Sua luz transpassava nuvens escuras que davam até um receio em olhar. Parecia que aquelas nuvens formavam uma cara de terror ao olhar para a gente. Eu já estava quase dormindo quando eu ouvi ao longe algo que se assemelhava a um uivo. Parecia um uivo de lobo. Até um dos bombeiros, que estava logo abaixo de mim, comentou que aquilo poderia ser um lobo-guará, pois ali havia bastante animais silvestres. Mas aquele barulho foi se aproximando. Aqueles uivos que estavam distantes, em praticamente um minuto, já estavam ao nosso lado. As pessoas que estavam na barraca saíram para fora, pois aquele som já estava ensurdecedor. Até os pássaros, que cantavam como se fosse dia, se calaram. Os grilos pareciam que haviam morrido completamente. Todos ficaram espantados, pois se fosse um lobo, ele iria atacar a gente, pois já estava bem perto. Então foi quando um dos bombeiros disse para todos subirem na árvore. Não disse por quê, mas disse que por precaução eles subissem, pois seja lá o que fosse, iria atacar a gente, já que a fogueira estava bem pouca. Todos ali subiram rapidamente nas árvores, que por sorte tinham alguns galhos que ajudavam a escalar. Alguns foram precisos ajudas com cordas, então ficamos lá em cima. Aquele bombeiro foi o nosso salvador.
pois assim que subimos, vimos quando uma coisa negra chegou bem onde estávamos há poucos instantes. Aquela coisa saiu do próprio inferno, não tem outra denominação. Aquilo parecia um porco grande, um javali negro, mas aquilo tinha um focinho que parecia de cachorro, olhos vermelhos, que mesmo com a pouca luz da fogueira, era capaz de ser iluminados. As orelhas daquela coisa cobriam seu rosto, e outrora ficava em pés, com 2 pares de chifres afiados. Aquela criatura tinha a parte de trás maior do que a da frente. Ele andava quase arrastando a cabeça no chão. Aquela coisa exalava um cheiro horrível. Parecia carne podre ou um animal morto em decomposição. Todos lá em cima estavam espantados, pois que criatura era aquela? Um dos rapazes disse que aquilo era um lobisomem. Teve gente que ainda quis até rir, mas quando aquela criatura ficou em pé e olhou para todos lá em cima das árvores, quem quis rir agora começaram a chorar. Homens de coragem começaram a chorar e tremer em cima daquelas árvores. Tamanho pavor era em ver aquela besta. Aquela criatura ficou rodando as árvores, tentando nos pegar e esperando um vacilo de qualquer um para poder fazer só Deus sabe o que, mas com certeza não seria nada bom com nós. Aquela criatura urrava, uivava, raspava as garras afiadas no chão, nos troncos das árvores, revirou todas as barracas que estavam lá no chão, olhava para a gente, ficava em 4 patas e corria em círculos. Outra hora ficava em pé e tentava nos alcançar, dando grandes saltos, mas por Deus aquilo não nos alcançava. Ninguém ali tinha uma arma, pois como era um treinamento, não era permitido armas de fogo, apenas armas brancas para nos auxiliar em qualquer coisa. E meras facas não iriam ser capazes de derrubar uma criatura monstruosa daquela. O jeito então foi esperar até o dia chegar, que ainda iria demorar muito. Aquela criatura ficou rondando o espaço até que o sol começou a raiar. Quando o dia começou a clarear, aquela criatura deu um último uivo e correu em direção à mata, no lado oposto em que estávamos. Mas nós só descemos de lá quando o sol já estava alto, iluminando tudo. Aí não teve conversinha nem papo furado. Todos desceram das árvores e pegaram o que ainda era possível recuperar e fugimos. Quando chegamos no centro, onde ficavam as guaritas dos guardas, chamamos o ônibus que veio nos buscar. Eles disseram que nunca tinham visto nada de estranho ali, mas já ouviram alguns relatos de pessoas que disseram sim ter visto algo tipo um grande macaco ou um urso passando bem perto das grades de proteção. Seja lá o que ou quem era aquela criatura, todos sabem ali que aquela besta era um lobisomem. Não era uma história inventada para assustar crianças. Lobisomem existe e a gente comprovou aquilo aquela noite. Uma noite que nunca mais iremos esquecer. Aquela madrugada, no treinamento de socorristas voluntários, que em vez de socorrermos, demos de cara com a besta infernal. Demos de cara com um lobisomem. Boa noite e fiquem com Deus.